Convidei ele para... Amanhã nós vamos ter um encontro aqui de pastores, aí ele veio antecipadamente. Convidei ele para estar aqui. Obrigado, pastor Joel, por estar aqui com a gente. E os demais... O pastor Marco chegou! Rapaz, depois vocês falam mal de corintiano. Eu nunca falei mal de corintiano aqui nessa... Que bom, Marcos, você está aí. Deus abençoe. Não, o Marcos... Viu, pessoal? Falar nisso, eu preciso que vocês... estamos chegando ao final, capítulo 11, nós temos mais, talvez, 3 semanas só. Vocês enviam o nome completo de vocês lá no grupo, para mim poder fazer o certificado, tá? O certificado do curso de vocês, tá bom? Vamos orar a Deus? Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado por essa quarta-feira que o Senhor Deus está preparando para nós. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu favor. Oramos que o Senhor Deus esteja abençoando a cada um de nós aqui, que teu Espírito Santo esteja iluminando a nossa mente, o nosso coração para aprender, para crer. Oramos por aqueles irmãos que estão em viagem, que a mão do Senhor esteja com eles, onde quer que eles estejam. Aqueles que estão enfermos, como a Otília, Senhor. Fica com ela, trata, Deus, o corpo dela reage à enfermidade, que ela possa estar melhorando, sendo curada e restaurada. Oramos por aqueles que ainda não chegaram, Senhor. Cuida deles em cada um dos seus caminhos. O Espírito Santo possa nos iluminar nesta manhã. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos no capítulo 11, é um capítulo conhecidíssimo. Olha, foi só orar, hein? Foi só orar. Cadê o Alex? Tá certo. Vou deixar aqui e você leva para cá. Ó, pessoal, o cara quando é profissional é outro nível. O Giovanni tem que fazer um curso com você, hein? Eu comprei esse por causa dele. Foi? Lembra que ele trouxe uma vez? Não lembro. Agora, sabe que eu tenho escondido, né? Você achou, você é chique, mano. Ô, Giovanni, ó, aprende, tá? Muito bem. O capítulo 11 e o capítulo de Hebreus é um dos, talvez, vocês que são pastores, vocês com certeza já pregaram no livro de Hebreus. Agora, no capítulo 11, eu tenho certeza. Quem aqui nunca pregou no capítulo 11? Todo mundo já pregou. Ó, está chegando, está chegando. Isso. Então, o capítulo 11 de Hebreus é o capítulo mais conhecido, mais famoso, mais pregado. Mas veja bem, o capítulo 11, ele faz parte de um rosário. Ele não é um capítulo solitário. Ele não está ali no Hebreus porque o autor vai definir. Não. Qual é o tema principal de Hebreus? Vamos lá, desde que nós estamos aprendendo o livro de Hebreus? Qual o motivo que o autor de Hebreus escreveu o seu livro? Quem não volte? O judeu que se converteu por causa de muita perseguição. Os caras estavam perdendo patrimônio, o emprego, a vida. Eles então passaram a pensar, é melhor a gente voltar para o judaísmo e deixar a fé cristã. E o autor de Hebreus, ele está lutando para que eles não façam isso. Então, o livro inteiro são argumentos dele para que eles não retrocedam. Agora, no capítulo 11, ele vai dar uma saraivada de exemplos dos vultos históricos, dos patriarcas e dos grandes heróis, da galeria de heróis da história de Israel, que eles também eram da fé e jamais recuaram. A ideia é essa. Então, o capítulo 11 de Hebreus, ele não é um capítulo solto na história, ele faz parte de uma teia de argumento. Ele faz parte de uma teia de ideias que ele quer convencer os judeus da diáspora a não abandonarem a fé. Então, o capítulo 11, ele é importante nesse sentido. Agora, nada contra a gente pregar só sobre o capítulo 11, tá bom? Tem coisas interessantíssimas. Mas, é só para a gente ter noção do contexto que o livro está inserido. Então, o capítulo 11, ele fala o capítulo da fé. Mas nós vamos ler, para começar, os 3 primeiros versículos. Ok? Eu vou pedir aqui, quem gostaria de ler os 3 primeiros versículos? Quem gostaria de ler? Daiane, lê, por favor.
Quero usar esse microfone. Ah, ele é pesado, né? A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de que coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ok, veja que interessante. Ele já vai falando alguma coisa sobre a fé. Vamos ali. O capítulo 11 é frequentemente chamado de capítulo do Hall da Fama da Bíblia, porque é uma longa lista daqueles que autenticamente andaram pela fé. No entanto, esse capítulo é mais do que um capítulo sobre a fé. Ele demonstra os triunfos da fé. Claro que a gente fala sobre a fé, a natureza da fé, a importância da fé, mas qual é a proposta do autor do livro de Hebreus em relação a esse capítulo? O escritor de Hebreus conclui o capítulo 10 lembrando aos seus ouvintes que os justos vivem pela fé. Nós terminamos isso semana passada. Além disso, aqueles que desistem e recuam serão vingados por Deus. Lembra que eu falei? Uma coisa é Deus usar terceiros para punir alguém. Outra coisa é ser punido pela própria mão de Deus. Horrível coisa é cair nas mãos. Então, o autor de Hebreus pegou pesado aqui. Ele está dizendo para aqueles judeus, se vocês recuarem, Deus vai tratar vocês com suas próprias mãos. Diferente de usar um outro. Né? Mas aqueles que têm perseverança e mantêm sua fé, preservarão suas almas. O escritor afirma com confiança que somos aqueles que têm fé. No capítulo 11, o escritor de Hebreus vai nos dizer como é a fé. É fascinante ver quantos equívocos de fé existem. Alguns pensam na fé como tendo qualquer tipo de espiritualidade. Alguns pensam na fé como algo cego, ou seja, dando um salto cego contra fatos conhecidos. Mas nenhuma dessas descrições é a fé bíblica. Então, se tem um assunto muito maltratado no nosso mundo, é a fé. Porque a fé, ela é uma capa de que não é. Por exemplo, a fé, Anderson, ela não é uma virtude humana. Ela não é uma virtude humana. Não, fulano, o Newton, nossa, o Newton é um homem de fé. A fé não é uma virtude humana como bondade. A fé, ela não é também uma expectativa. Não, expectativa não é a palavra que eu queria, mas eu achei uma outra palavra que eu queria na minha mente. A fé não é pensamento positivo. Quer ver uma frase que muitos de nós, eu não falo muito, mas muita gente fala, eu estou querendo comprar aquele carro, estou querendo fazer aquela viagem, aí o interlocutor vai falar bem assim, não, se Deus quiser, vai conseguir. O que é isso? Pensamento positivo. É colocar Deus numa coisa que você quer que aconteça, quase que obrigando Deus a fazer aquilo. Não, se Deus quiser, mas Deus não tem nada a ver com isso. Tem a ver com pensamento positivo. E pensamento positivo é um pensamento humano. Fé não é torcida que vai dar certo. Ó, vai lá então, Romualdo. Ó, se o cara falava assim, ó, tenha fé que você vai vencer. Como se fé fosse uma virtude, né? E também é a mesma coisa dizer, vai lá, Marcos, tenha fé que tudo vai dar certo. Ou seja, eu estou torcendo para dar certo. Fé não é isso aí, não. Fé, ela não é fideísmo, que é diferente de fé. O que é fideísmo? Eu vou traduzir para vocês. Fideísmo é fanatismo. Fideísmo é a pessoa querer acreditar em Deus que vai fazer alguma coisa sem bases racionais. Sim. Você trabalha muito sobre isso, mas o ismo, você falou no cristianismo. Isso, é um sistema. Isso. O ismo é um sistema. É um sistema.
Sim, é um sistema, o sufixo, né? Que ajuda ou que se usa para interpretar a vida. Ismo, todo sufixo ismo é um sistema que ajuda a interpretar a vida. Eu vou olhar a vida através daquele... E foi bom o Nilton tocar nesse assunto, porque nós vamos falar disso aqui um pouco hoje, ó. Intelectualidade versus intelectualismo. Daqui a pouco eu volto nisso, tá ok? A diferença, Anderson, básica entre intelectualidade e intelectualismo. São duas coisas opostas. Parecem ser iguais, mas não são. Continuando. A fé reside no cerne do cristianismo e da vida cristã. Embora a Bíblia tenha muito a dizer sobre isso, a fé é um conceito desafiador de definir. Uma definição bíblica da fé vai além da mera crença. O simples reconhecimento de que Deus existe para o reino da confiança. Então, a fé, irmãos, ela é além da mera crença. Existe diferença entre crer, entre acreditar e ter fé. O acreditar é uma coisa meio solta no ar. Fé não. O acreditar é uma coisa quase como que o universo conspire que dê certo. Fé não, fé é outra coisa. Inclusive, eu achei aqui uma forma de explicar bem essa questão. Algumas pessoas podem tomar o medicamento sem pensar em como ele foi desenvolvido ou quem preparou. Outros só podem tomar o medicamento depois de investigar minuciosamente todos os aspectos da pesquisa. Por isso que não é bom a gente ler a bula, né? Se você lê a bula, você prefere a doença. A doença causa menos mal do que os efeitos colaterais. Obrigado, Léo. Uma pessoa pode tomá-lo com grande confiança, enquanto outra pessoa o toma provisoriamente. Em última análise, qualquer pessoa que tome o remédio está exercendo fé no remédio. Não é verdade? Não, eu já tomei esse remédio aqui, ele é bom, ele tira a dor de cabeça. Não, esse xarope aqui, você toma que, ó, a tosse é 10 minutos e vai embora. Você tem fé no remédio. Eu tenho fé no remédio. Eu acredito, porque fé é isso aqui. Eu acredito que vai dar certo. O brasileiro faz muito disso, né? Ele fica receitando remédio. Ah, toma isso aqui, para mim faz bem. Não, pode ser que para você faça bem, pode ser que não faça, né? Pode ser que não faça. Mas nós brasileiros somos fera. Nós somos muito bons nisso. Todo mundo tem um pouco. Em última análise, qualquer pessoa que tome o remédio está exercendo fé no remédio. Em última análise, não é a força da fé que determina se o remédio funcionará, mas a eficácia do remédio. Ou seja, você pode, não, esse remédio é bom, eu vou tomar porque eu tenho certeza. Mas às vezes o seu organismo não combina com ele. Mas você tem fé no remédio. Grande fé em remédios ruins não curará a pessoa. É o objeto da fé, não a força da fé que faz a diferença. A incerteza sobre um bom medicamento não impedirá a sua eficácia, desde que seja tomado conforme prescrito. Então a questão toda é o objeto da fé, não a força da fé que faz a diferença. Qual é o objeto da fé? Deus. Então a questão toda, eu tomo remédio, eu vou tomar porque você está falando que é bom, mas eu não acredito mais. Tomar como que eu estou ruim, eu vou tomar. Toma, rapaz, é bom mesmo. Ele não tinha fé nenhuma quando tomou, mas fez alguma coisa. Então é o objeto, é a medicação que vai fazer a diferença na saúde da pessoa. Assim, nós estamos falando da fé nesse mesmo sentido. Olha que coisa interessante essa de Aristóteles. A fé, não, o que eu vou ler não é o que ele falou, é outra coisa que ele falou, que eu vou falar dele. A fé não é o oposto da dúvida. Na verdade,
A dúvida pode existir até mesmo no coração da fé. Sabia disso? Por exemplo, todos nós aqui temos fé no Senhor, não temos? Todos temos. Mas há momentos da vida que você faz a oração que ela sai sem fé nenhuma. Você está tão abalado, você está tão cansado emocionalmente, espiritualmente, que você joga uma oração no ar, mas você não tem confiança que essa oração vai fazer diferença. É a fé que você tem, que eu tenho, e que a gente exerce mesmo quando você não tem convicção. Isso é impressionante. Isso está lá em Marcos 9:24. Quem vai ler para nós Marcos 9:24? Quem gostaria de ler Marcos 9:24? Romualdo, leia aqui, por favor. Marcos 9:24. O que diz? E logo o pai do menino, chamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu creio, Senhor. Em outra tradução diz: Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Mas como é que pode ter duas coisas andando ao mesmo tempo? Eu creio, mas me ajuda? Ou ele crê, ou não crê. Mas esse versículo é um dos mais humanos que existe. Os apóstolos, quando Jesus estava falando sobre o perdão, os apóstolos disseram assim: aumenta-nos a fé. Eu creio, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Esse é o paradoxo humano. Porque a fé, muitas vezes, existe na dúvida. Agora eu pergunto, vamos falar um pouco sobre isso. Uma pessoa pode exercer fé, confiança e compromisso e, ao mesmo tempo, não ter certeza sobre a coisa ou pessoa com que se comprometeu. Eu já ouvi testemunho de gente dizer assim: rapaz, eu orei com tanta pouca fé, mas Deus foi tão bom. E é sempre assim mesmo. Deus é sempre bom. É como aquelas pessoas, às vezes, que dizem assim: não, você tem que ter fé. Não, às vezes, nem sempre é isso. Não depende da nossa fé. Depende do que Deus projetou, muitas vezes. Porque se for assim, o filho desse homem não seria curado. Alguém certa vez definiu a dúvida como fé em busca de entendimento. Agostinho de Hipona disse: dubito in ut est. Duvido, logo existo. Aliás, o pensamento cartesiano, qual é o pensamento cartesiano? Penso, logo existo. É o cogito ergo sum. Penso. Isso aqui está para aqui, mas tudo bem. O Agostinho de Hipona, 1000 anos antes, ele quase, Nayane, plagiou Agostinho de Hipona. Ó, um dos plágios da história aí, ó. Ele plagiou o pensamento de Agostinho, porque o Agostinho, ele tinha uma teologia interessante. Ele dizia que, olha que coisa, Joel, ele dizia o seguinte: a dúvida leva a Deus. A dúvida não é uma coisa errada. A questão toda é de onde parte a dúvida. Se a dúvida parte da minha descrença, ou se a dúvida parte de Satanás, é um tipo de dúvida. Mas a dúvida como natureza, ela não é má. Por que não é? Qual é o pensamento de Agostinho e dos filósofos? O pensamento é esse. A dúvida me leva à busca. A busca me leva ao conhecimento. O conhecimento me leva à experiência. O Newton tem dúvida se aquela máquina funciona ou não. O que você tem que provar se aquela máquina funciona ou não? O que te leva a tomar decisões em algumas coisas? Hã? Exatamente. Nós só podemos chegar onde chegamos, Anderson, porque você duvidou um dia. Você quer
Claro! A dúvida, ela me incomoda. Deus existe ou não existe? O que o cara sincero faz? Deus existe ou não existe? Vou pesquisar. A fé parte da dúvida. E aí o Agostinho vai dizer, uma prova que eu existo, é meio doido, mas é assim. A prova que eu existo é porque eu duvido, porque quem não existe não duvida de nada. Por exemplo, nesse sentido, eu falei um tempo atrás aqui, alguns aqui, acho que ano passado eu falei, teve 2 grandes homens da Bíblia, Noé e Abraão. Deus chamou Noé para fazer o quê? Fazer uma arca. Ok. Noé, o que ele fez? Deus fala bem assim com a Trindade conversando, fala bem assim. Nós não podemos esconder de Abraão o que a gente vai fazer. Aí a Trindade, Deus chega para Abraão e diz, Abraão, eu vou destruir Sodoma. O que Abraão faz? O senhor vai fazer isso mesmo? Por que o senhor vai fazer isso? Aí eu pergunto para você, qual dos dois mais se alegrou Deus? A obediência cega ou a dúvida que questiona? Poderia ser qualquer ser falando com Noé, ele ia obedecer? Você vai ouvir qualquer voz? Você vai atender qualquer voz? E Abraão? Senhor, o senhor tem certeza? É isso que o senhor vai fazer? Se tivesse 50 justos lá? Aliás, Deus é um Deus que convida isso. Vamos ler Isaías capítulo 1. Cadê o microfone? E Isaías 1, deixa eu confirmar qual é o texto que eu quero aqui. Pessoal, vocês estão me entendendo? Amém. Porque alguém pode pensar assim, está ensinando heresia. Isaías, olha que coisa interessante. Isaías capítulo 1. Deixa eu achar o versículo que eu quero para a gente fazer um pensamento sobre dúvida. Isaías capítulo 1, verso 18, eu acho. Isso mesmo. Preste atenção. Não é aqui o microfone, Romos. Isaías 1, 18. É isso aí, né, Nayane? Lê lá. Para sair no som. Só o 18. Preste atenção. Vinde, pois, e arrozoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmins, se tornarão como a lã. O que é arrazoar? Arrazoar. Sim, o que está dizendo aí? Exatamente. Vamos debater. Qual é a função do debate? Marcos, você tem uma posição aqui A. Anderson, você tem uma posição aqui B. Vamos sentar aí? Discutir. Olha, o Deus onisciente, o Deus eterno, todo-poderoso, chega o cara e fala o quê? Vamos? Me conta, o que você acha? Me conta, qual é o seu pensamento? Não é que ele não sabe, mas é que ele está dando a oportunidade da pessoa exprimir seus pensamentos. É como Jesus, não é? Jesus sabe tudo, não sabia? Aí chega um fariseu e fala assim, Senhor, eu tenho uma pergunta. Jesus podia dizer, nem abra a boca que é pilantragem que você vai falar. Ele não poderia falar isso? Mas o que ele fala? Senhor, eu tenho uma pergunta. O que Jesus falava? Pode fazer. Eu sei que é idiotice, mas pode falar.
Porque Deus é um Deus que convida a debate, a discutir, a ver quais são as ideias. Isso só pode ser a partir da dúvida. Você não toma nenhuma decisão na vida se você não tiver dúvida. Então, o Agostinho tinha razão. A dúvida, ela me leva a Deus. Porque só Deus não tem dúvida, amém? Só Deus não tem dúvida. Hã? Só não pode ser uma dúvida satânica. É assim que Deus disse? Percebe? Agora, se a dúvida é tua, é humana, mostra que você não sabe, mas quer saber. Então você vai falar com quem? A quem de direito? Deus. A dúvida não é um erro. Não é. O erro é o que eu vou fazer com ela. A dúvida não é um erro. O erro é você acreditar numa dúvida cuja fonte é maligna. Lembra que o Pedro, olhando para Jesus, falou: se és tu, se é o quê? Uma condição? Se és tu, Senhor, me manda andar. Jesus falou assim para ele: como se é, rapaz? Não falou, né? O que ele falou? Vem! Veja, Jesus não condenou a dúvida. Mas a dúvida levou ele ao quê? A ação. O problema dele foi no meio da ação. Mas não foi na dúvida. Percebe? Olha o que o Aristóteles disse. O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Interessante. Interessante o pensamento de Aristóteles. O ignorante afirma. Por que o ignorante afirma? Nós não sabemos nada. Exatamente. O sábio duvida e o sensato reflete. Interessante isso. Pastor, então seria essa questão dessa dúvida em ser ruim, seria quando ela partisse da própria. Já é uma predisposição de não acreditar. Exatamente, quando ela parte ou daqui ou de Satanás. Quando ela parte do questionamento, tudo certo. Tudo Quando certo. ela já parte da descrença em algo, ou seja, eu já tenho uma predisposição em não acreditar. Exatamente, é o intelectual. Vamos falar disso aí. Você falando aí, me lembrei de Gideão. A turma reclama de Gideão. Gideão, coitado, não tem culpa nenhuma. Deus chamou o Gideão. O cara estava amassado emocionalmente, espiritualmente, politicamente, socialmente, tribalmente, porque eles eram tribais. O cara estava amassado de tudo. Deus diz que vai fazer dele um libertador. Aí ele fala assim: Senhor, eu tenho uma dúvida. Aí ele vai colocar um novelo de lã no sereno. Se ao redor amanhecer molhado e o novelo não, é o Senhor. Aí aconteceu isso. Aí ele falou assim: se acontecer o contrário, só o novelo esteja úmido e tudo seco, qual era a dúvida dele? Que daí algumas pessoas falam: não pode fazer isso com Deus. Não, o problema não era que ele estava duvidando de Deus, ele estava duvidando dele. Será que eu tenho capacidade para isso? Deus me chamou, mas será que eu tenho capacidade para isso? Eu estou aqui por uma missão, mas afasta de mim esse cálice. Nesse caso, seria um questionamento dele mesmo, né? Dele mesmo. Ele tinha uma predisposição em acreditar, mas ele tinha dificuldade. Dificuldade pelo histórico dele. Aí o senhor fala: Gideão, vai nessa tua força, eu sou contigo. Aí o cara fez tudo. Quase que dos 300 ele falou: quer tirar mais alguém aqui? Né? O ateu também pode chegar ao seu ateísmo por intuição ou após cuidadosa deliberação. No final, ele tem fé de que Deus não existe, porque confia em seus instintos, em sua investigação e se compromete a viver de uma maneira consistente com suas crenças. Ou seja, o ateu tem fé. Não tem como o cara fugir. Ele tem tanta fé, Lucas, que o ateu convive mais com Deus do que com o crente. Sabia?
Como que ele convive mais com Deus do que com crente? Porque ele convive mais com Deus para não crer em Deus. Entendeu? Porque ele tem que conviver com Deus o tempo todo, nem que for para negá-lo. Mas ele convive com Deus o tempo todo. Então, ele também é uma fé. Ao contrário das alegações dos novos ateus, eu quero falar rapidamente sobre isso, todos têm algum tipo de fé, todos confiam em alguma coisa. O ateu, nesse sentido, ele tem fé? Aham. É impossível viver sem confiar em algo, mesmo que seja apenas da confiabilidade de nossos 5 sentidos. O objeto da nossa fé é o que faz toda a diferença. Por exemplo, hoje, o ateísmo a gente conhece. É o que não crê em Deus. Mas no começo dos anos 2000 surgiu um novo ateísmo. E o nome desse movimento é Novo Ateísmo. Inclusive, esse aqui é o logo deles. É o logo deles. Se você ver esse logo aqui, você pode saber que quem está com esse logo, ele pertence ao movimento Novo Ateísmo. O Novo Ateísmo é um movimento que surgiu no ano 2000, com os chamados 4 cavaleiros do ateísmo. Tem os 4 cavaleiros do Apocalipse, tem os 4 cavaleiros do ateísmo. O Richard Dawkins, o Sam Harris, o Christopher Hitchens e o Daniel Dennett. 2 já morreram. Esses caras são os caras que atacam a fé cristã. A proposta do novo ateísmo, o ateu, o cara que é ateu, ele só vai dizer o quê? Não creio em Deus. Ok? Ele fica na dele. O novo ateísmo não. O novo ateísmo diz, seu Deus não existe. É ele que vem para cima, não é ele que se defende. Então, o novo ateísmo é violento. Os caras produzem livros, produzem palestras, produzem congresso. O objetivo deles é atacar a fé cristã. Não quero falar muito disso, mas é só para você saber que procura na internet, você vai achar um novo ateísmo. Os caras atacam a fé cristã. É diferente. O ateu, ele é passivo. O novo ateísmo é ativo. O cara vem para... Sim. Uma pessoa que pega e fala assim, sou ateu, mas na hora que ela passa uma cura, ela liga para você e fala assim, reza aí pro teu Deus, eu não sei rezar, entendeu? Aham. Mas reza aí. Eu não acredito, mas como tá muito ruim a coisa, então vem. Isso é ser ateu? Isso não é ser ateu. Não, isso é ser agnóstico. O que é o agnóstico, pessoal? O agnóstico é aquele camarada que ele não pode provar que Deus não existe, mas ele também não pode provar que Deus existe. Então ele fica no meio. Quando ele precisa, ele procura. Vamos ver se existe. Vamos ver se é isso mesmo. Percebe? Esse é o agnóstico. O agnosticismo foi criado por um homem chamado Richard Huxley, um inglês do século XIX, um debate que ele teve com um bispo anglicano, só que o bispo era muito fraco, ele destruiu o bispo no debate, destruiu, mas ele também não podia provar que Deus não existia. Então ele criou o termo agnóstico. Foi ele, Richard Huxley. Muito bem. Está indo bem para vocês, irmãos? Isso aqui eu já falei? Não, isso aqui eu não falei não. Vamos aqui, ó. O princípio orientador da vida cristã é a fé. No entanto, este não é simplesmente um fator psicológico, viu, Lé? Você que é psicólogo. Para algumas pessoas, fé significa acreditar que você pode fazer um trabalho melhor do que fez no ano passado. Pode haver valor real em tal pensamento positivo, mas esse não é o significado da fé. A verdadeira fé bíblica tem Deus como seu objeto. Cremos em Deus e confiamos em sua palavra. Amém, meus irmãos? Cremos em Deus e confiamos em sua palavra, mesmo que em momentos de fraqueza eu tenha dúvida. Tragicamente, muitas pessoas estão convencidas de que realmente não importa no que você acredita, desde que você seja sincero. Não, o importante é ter uma religião. Não, o importante é, eu estou indo lá numa igreja evangélica. Não tem problema não, o importante é você estar numa igreja. O problema não é a fé, a questão é o objeto da fé. Por exemplo, os católicos, eles têm muita fé. Você chega na casa de um católico fervoroso, quadro de santo, do papa, de anjo, você olha e se fala,
Rapaz, você é religioso, hein? O cara tem fé, mas o objeto dele está errado. Ele tem que pegar essa confiança e colocar em Deus. Ele não tem que mudar de fé, ele tem que mudar o objeto da fé, porque a fé está correta. Percebe? Ah, você tem que mudar de fé. Não, ele não tem que mudar de fé. Ele tem que mudar o objeto da fé. O espírita, ele também tem fé nos espíritos. Ok, a sua fé está correta, a intensidade dela está correta. Só está no lugar errado. Só está no lugar errado. A mesma fé que você tem nos demônios, você transfere para Deus. Porque fé é uma coisa só. Fé é uma coisa só, até fé para não acreditar como ateu. Você tem fé que Deus não existe? Tenho. Mas eu estou com problema, né, Nayane? Estou com problema, né? Então tá bom. Então você pega essa fé que Deus não existe e põe que Deus existe. O problema não é a fé, o problema é o objeto da fé. É para onde que você está canalizando a sua fé? Ó, já está tendo um debate lá entre as duas amigas lá. Eu não queria causar discussão nas duas. Surgiu. Fala, Jaque. Exatamente, do Gilberto Gil, né? Não, esse texto da música está corretíssima. A teologia dela está correta. Andar com fé eu vou... Que a fé não costuma... Está corretíssima, mas qual é o objeto da fé? Ok? Essa é a questão. Mais importante do que ter fé em quem eu vou... Exatamente, porque o cara tem fé em Satanás. O que a gente não pode fazer no ato da evangelização é destruir a fé do cara. Não, você não destrói a fé dele, ele está com a fé certa. Só está no lugar errado, meu. Só está no lugar errado, cara. A pessoa tem dificuldade. Uai. Você leva a conversão para com dificuldade em crer. Nós falamos sobre isso aqui, Anderson, principalmente na questão católica e na questão do espiritismo, é uma dependência psíquica. Não é nem espiritual mais. Jesus liberta o cara do pecado e da maldição. Mas ainda não libertou o cara da dependência psíquica. Porque ele não consegue tão facilmente se desvencilhar daquilo. Dos santos não. Da crença nos santos. O objetivo da fé. O objeto da fé. É isso, o objeto da fé. Então, como se fosse assim, Nayane. Se ele não continuar fazendo oração por São José, que é o padroeiro de Campo Mourão, vai acontecer uma tragédia na vida dele. Não, eu creio em Jesus, mas eu não posso deixar o São José, tadinho. Mas o cara se diz católico, pastor, e assim, ele não ora passando, ora só para Jesus. Sim. E Deus. Às vezes chega pessoas e falam assim, eu vou na católica porque é a tradição da minha família. Não tem problema. Eu acredito no santo, eu acredito Em Jesus, você está com Jesus. É. Daí, tipo, eu me questionei esse dia, eu falei assim, mas então você não é católico? Não, ele não é. Aliás, um dos padres mais famosos do Brasil foi protestante. O José Manuel da Conceição. No século XIX no Brasil. O cara foi rejeitado pelo catolicismo porque ele era simpatizante das ideias protestantes. E apelidaram ele de padre protestante. Ele continuou na igreja católica por um tempo, até que quando o catolicismo rejeitou ele, ele foi para a igreja presbiteriana do Brasil, que tinha recém começado, em 1860. Não, ele já era convertido. Lá ele foi um missionário. A igreja presbiteriana do Brasil hoje, eles ficam babando muito no Ashpel Simonton. Vai falar com o teu cunhado lá, pastor Joel. Os caras ficam lá babando. Os presbiterianos do Brasil têm que agradecer ao padre protestante. Foi o cara que invadiu o interior de São Paulo e Minas, espalhando o evangelho, pregando o evangelho, convertendo aldeias inteiras. José Manuel da Conceição. Procura lá, padre protestante. Abre aí, abre no Google aí, você, Nilton, que fica todo dia na aula só fazendo isso. Abre aí, Nilton, já que você faz isso direto na aula, que eu sei.
Eu sou Transferi meu título para ele. Põe lá, padre protestante. Eu transferi meu título para ele. Antes eu ficava, agora não. É dúvida lá. Vê lá. Achou? Achei. Isso que é fácil. Não, só para já. Tá aí o padre protestante, tá aí. José Manuel da Conceição. Padre pastor, ele é conhecido como padre pastor, o José Manuel da Conceição. Mas a história dele é linda, eu estudei muito sobre ele. Morreu a míngua. Morreu abandonado na beira de uma estrada. Crente. Tem, não, os caras eram fantásticos. A Igreja Presbiteriana do Brasil nem menciona nesse cara. Ah, você é de lá! Você é de lá! O Simonton, sabe o que o Simonton falou para ele? Presta atenção. Sabe o que o Simonton falou pro Para, que a gente não está conseguindo dar conta! O Simonton falou pro padre, pro padre presbiteriano, para, porque nós não estamos conseguindo, porque o cara convertia vilas inteiras, e daí, como a igreja era nova, não tinha gente suficiente para discipular. Mas ele não estava nem aí, ele foi se embreando no interior de São Paulo, no interior de Minas. Deve ter uma estátua, deveria ter uma estátua para o José Manuel da Conceição, não tem. Estuda a história desse camarada, vale a pena. Vale a pena. Cetel é cultura, né, meu? A fé tem um olhar para trás. Isso aqui é interessante, viu, Suzy? Suzy. A fé tem um olhar para trás. Declara que Deus fez atos poderosos em dias passados. Me lembrei de um texto de Jeremias agora. Bom, isso aqui todo mundo sabe. Qual era o apelido dele? Profeta Jeremias? Isso todo mundo sabe. Ele escreveu um livro só de tristeza. Lamentações. Agora você pega um cara que emocionalmente é sensível, melancólico no último estágio. Jerusalém está destruída. Corpos pelas ruas, viúvas, aos milhares, órfãos aos milhares. Deus, ele estava indo para ser escravo na Babilônia, aí alguém fala, esse homem é um profeta. Está aí o líder da caravana dos babilônicos, então você fica na cidade para ajudar os que sobraram lá. Imagina, logo quem? Um cara desanimado, né? Fica para animar o povo lá. Aí, quando ele vai para Jerusalém, Deus fala uma coisa para ele. Você acabou de falar. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando nós estamos em algum tipo de desespero, ou alguma confusão? Ou um problema? O que a gente faz? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Não é? Pois quando ele chegou em Jerusalém, Deus falou assim, não ore, porque eu não vou te escutar. Ô Deus, isso é sujeira. Isso é sacanagem. Você está me tirando a única arma que eu tenho? Não ore por este povo, eu não vou te ouvir. Aí tem um versículo que todo mundo fala, mas nem sempre sabe por que surgiu esse versículo. Aí ele vai dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Cara, está em ruína lá o negócio. As misericórdias... O cara ora para aquela ruína toda e tal. Aí ele fala assim, Deus falou que não é para orar. Aí ele diz outro versículo que todo mundo conhece. Trarei a memória. Por que ele falou aquilo? É a fé que olha para trás. Deus falou assim, não olhe porque eu não vou ouvir. O que sobrou para Jeremias? O que sobrou para ele? Exatamente. Quem que salvou a Jeremias? As memórias. Trarei a memória, já que não é para orar, mas uma coisa eu sei. Deus não vou, e ele não orou mesmo, porque Deus falou para não orar. Mas o que ele faz?
É a fé que olha para trás. Bom, não é para orar, mas eu sei o que Deus fez no passado. E eu acredito que Ele vai fazer. Vai continuar fazendo. Olha o que... A princípio, Raquel, você olha assim, você fala, mas que Deus cruel é esse? Não. Deus fez o Jeremias usar algo que o próprio Jeremias não sabia. As memórias. O que eu fiz está aí na tua memória, meu. Porque quando Deus age na nossa vida, Deus age na história. Ele não age no sonho. Deus não age no sonho, Jaque. Deus age na história. E tudo que acontece na história fica na memória. Então Deus atua na história. Interessante, não é? A fé também tem um olhar para o futuro. A fé é a firme certeza, a convicção de que Deus fará o que prometeu fazer. Então Jeremias sabe disso. A verdadeira fé bíblica não é otimismo cego, presta atenção nisso, ou um sentimento fabricado de esperança. A verdadeira fé bíblica não é otimismo cego, vai dar certo. Ou um sentimento fabricado de esperança. A fé começa em Deus, amém, gente? A fé começa em Deus. É seu dom, não o resultado de qualquer esforço ou realização humana. Deus inicia o relacionamento entre ele e os humanos, revelando-se a eles. Eclesiastes 3:11, Romanos 1:19. Daqui a pouco falou Romanos. E persuadi-los amorosamente a vir a ele. Assim como Jesus chamou os discípulos para segui-lo. A fé não é convicção passiva, mas ativa. A fé é o terreno sobre o qual construímos nossa esperança. Por que a fé é o terreno sobre o qual construímos nossa esperança? Não por causa da fé, mas por causa do objeto da fé. Ok? Fé é acreditar que Deus cumprirá suas promessas, apesar das circunstâncias que parecem ser o contrário. Vamos voltar para o Jeremias. Aí então, todo mundo fala, Romualdo, tem um versículo... Cara, por que não leu Lamentações inteiro? Lê tudo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos... Mas o cara está vendo um monte de cadáver lá na rua dele. O cara está vendo o templo, que era a coisa mais importante de Israel, queimada a fogo e saqueada. O cara está vendo milhares de órfãos e viúvas chorando pelas ruas, e o cara está vendo sangue coagulado nas calçadas. Desesperador! Mas ele olha para aquilo e fala o quê? As misericórdias. Pois então, como é que o cara vai ter esperança no caos, meu? Mas o que é isso? Como é que dá ruína o cara fala que Deus tem misericórdia? Sabe por quê? Porque ruína significa que nem tudo foi destruído. Das ruínas Deus constrói algo novo. Ruína não significa que acabou. Ruína significa que nem tudo acabou. Porque Deus constrói através das ruínas. Tem um recomeço. A ruína pressupõe um recomeço. E recomeçaram. Percebe? Claro, gerações depois de judeus entenderam o que o Jeremias quis dizer. Né? Olha que interessante. O versículo que foi lido pela Nayana. Hebreus 11, foi lido. Hebreus, ora, a fé é a certeza. O que é certeza? No dicionário, designação de uma coisa certa, clareza, indubitabilidade ou evidência, solidez, estabilidade ou equilíbrio. Isso é certeza de acordo com o dicionário. É uma designação de uma coisa certa, clareza, evidência, indubitabilidade, estabilidade, solidez, equilíbrio. É certeza de coisas que se esperam. Como que eu posso ter certeza de coisas que ainda não vieram? Soa um pouco estranho, mas vamos lá.
Convicção de fatos. Convicção, crença ou opinião firme a respeito de algo com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado da influência ou persuasão de outrem. Convencimento. Então, convicção, crença ou opinião firme a respeito de algo com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado de influência ou persuasão de outro. Convencimento, isso é convicção. De que se não vem. Agora, como que isso é possível? Vamos aqui. Vamos falar sobre cognição. O que é cognição? Cognição é isso aqui. Cognição é o processo da aquisição do conhecimento, incluindo o pensar, a reflexão, a imaginação, a atenção, o raciocínio, memória, juízo, o discurso, a percepção visual e auditiva, a aprendizagem, a consciência, as emoções. Envolve os processos mentais que influenciam o comportamento de cada indivíduo. Em outras palavras, o que é a cognição? É o que você é. É o que você crê, é o que você pensa, os juízos de valores, o princípio da moral, a consciência, a aprendizagem, a compreensão, o entendimento, a fala. Tudo isso aí é a cognição. É um presente que Deus deu. Inclusive, quando tem uma criança que tem dificuldade de aprendizado na escola, como é que os pedagogos dizem? Os psicopedagogos lá, Léa, como é que falam? Ah, ele tem problema cognitivo. O que quer dizer que é problema cognitivo? A criança tem algum tipo de retardo no aprendizado. Ele não consegue aprender. Ele não consegue somar 2 mais 2. Ele não está conseguindo ler. Não, ele não consegue definir direito. Enfim, é a cognição, é a cognição. Nós estamos aqui porque nós estamos com a nossa cognição. É algo de Deus, cognição. É a forma como o cérebro percebe, aprende, recorda e pensa sobre toda a informação captada através dos 5 sentidos. Começa com a captação dos sentidos e logo em seguida ocorre a percepção. Ah, é por isso que é desse jeito. Ah, agora eu entendi. Ah, é assim mesmo. Olha que interessante. Outra questão que existe, ainda na questão neurocientífica. Imunização cognitiva. É uma teoria da neurociência onde a pessoa se vacina para que a verdade não apareça. Ou seja, uma vacina para que a verdade... Eu repeti ali, desculpa. Como se a verdade fosse uma doença. Isso se chama imunização cognitiva. A pessoa não aceita o fato. Por exemplo, em alguns casos, não todos, de luto. É a mãe que perdeu o filho num acidente e que aí as pessoas vão visitar a família. Pois é, fulano, aconteceu aquilo com o fulano de tal. Ela fala, não, fulano de tal daqui a pouco chega. Não aceita, hein? Ele não aceita. Não, fulano está trabalhando. Ah, o meu marido, por exemplo, eu conheci uma senhora, o marido dela morreu faz 20 anos, mas ela vive dizendo que daqui a pouco o fulano chega, ele está trabalhando. Isso é o quê? Imunização cognitiva. É a mesma questão que você mostra as coisas. Ó, tá aqui, ó. Não, isso aí não é verdade, não. Ó, aqui tá, ó, tá aqui o vídeo do cara aceitando propina. Sério. E a gente brinca, viu? A gente brinca, mas é verdade. O pessoal comunista, viu? O pessoal comunista, os esquerdistas, eles têm imunização cognitiva. Você pode mostrar vídeo, pode mostrar foto, pode mostrar recibo assinado, você pode mostrar, ó, tá roubando, ó, tá isso, ó, tá aquilo, mas o que eles falam? Não, é bom demais. 36% dos brasileiros tem então. Mais, Então, veja, isso aí é um trabalho que o comunismo sabe fazer muito. Ó, você que é de Cuba, diz lá para nós, Raquel. E eles tergiversam também para colocar o que está acontecendo para parte deles. Uhum. Porque está tudo certo. Tá tudo certo, tá? Então tá, legal. Mas, pastor, uma das etapas do luto é a negação. É a negação. É um tempo que não aceitam o que aconteceu. É a negação da verdade. Às vezes
Às vezes prolonga. Mas, 20 anos que a mulher, ela é já falecida, mas por uns 20 anos ela dizia que o marido dela daqui a pouco chega. Como se o cérebro criasse uma barreira de proteção. É, isso aqui, ó. Eles vão chamar de imunização. O que é uma imunização? É uma vacina. A pessoa toma para imunizar o corpo de bactérias, de vírus. E a imunização cognitiva é isso. Eu fecho a minha cognição para a verdade. Eu não aceito a verdade por mais que eu esteja vendo. Por mais que eu esteja sentindo. Mas você vai falando, o que tem a ver com fé? Olha o Nilton olhando com a cara de incrédulo para o meu lado. Uma cara que está me julgando. Ele está na dúvida. Eu quero ver onde o Irã vai chegar com esse negócio aí. Esse blasfemo aí. Esse incrédulo aí. Eu sei essa carinha sua, Nilton. Eu conheço. Bora lá. Olha esse texto. Anderson, lê para nós esse texto. Presta atenção. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Romanos 1:21. Só um instantinho que eu já volto. Eu tenho que pegar um dado aqui. Espera aí. Vamos conversando, Nilton. Vai conversando com a turma aí. Tô tudo vacinado, hein? É forte, Brasil. Muito bem. Olha esse versículo ali, que o Anderson leu. Portanto, tendo o quê? Conhecimento é atingido aonde? Cognição. Tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram, antes se tornaram aonde? Qual é a única percepção que a gente pode ter de Deus? A fé começa onde? Na razão. A fé começa na razão. A fé não começa no abstrato. A fé não começa no etéreo. Não. Por isso que a dúvida racional leva à busca e ao conhecimento. E, por fim, à experiência. Olha que interessante, Laiane. Antes se tornaram nulos aonde? Você quer um versículo mais escandaloso? 2 Coríntios 2:4. Quem vai ler? Ou 4:2? 2 Coríntios 4:2. Quem vai ler? Pastor Marcos, quer ler? Segunda é o seu time. 2 Coríntios 4:2. Vamos ver se é isso mesmo. O que diz lá? Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Não é esse texto, não. Não É 4:20, então? Vamos ver. Não, 20 nem tem. Não, primeiro, bom, eu sei ele da minha mente aqui. Bom, eu vou falar o versículo, vocês depois vão falar com ele, agora eu me confundi. O 1 Coríntios 4:2. Esse mesmo, isso. 4:4, obrigado. Então vamos lá. 4:4, é a segunda, né? 2 Coríntios 4:4, Marcos. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Onde que chega o evangelho? Onde que chega o evangelho?
Onde que Satanás impede? Na mente. O Deus desse século cegou o quê? A fé nasce aonde? Na razão. O evangelho é percebido aonde? Na razão. O plano de salvação, ele é entendido como? Na razão. A Bíblia diz lá, Jesus disse em João 16, que o Espírito Santo vos convencerá do pecado, da justiça. Convencimento é uma arte do quê? Convencer. Razão. Você só pode ser convencido se você mudar a tua mente. Convencimento é uma arte racional. Satanás cega o entendimento dos incrédulos e faz com que o entendimento fique nulos. Impressionante isso aí. Obscurecendo-se-lhe o coração insensato, Romanos 1, 21. Esse é William Neal, o teólogo do século XIX. Cadê o microfone? Tá. Daqui, mano. Você pode ler para nós, irmã? Faz favor? Você dá para ler aquele slide? Vamos lá. Olha o que esse cara falou. A arca é a prova da fé. Quando Noé entrou na arca, havia a mesma convicção do fato do dilúvio vindouro que ele tinha durante os anos de construção da arca. Deus havia falado, pois era tudo o que estava diante de sua mente. Ele nunca olhou para o céu. A fé é uma convicção das coisas quando elas não são vistas. É uma substância de doação. Esperar por algo ainda não é fé. A fé diz, eu tenho. Por que você e eu podemos acreditar em uma coisa que a gente não viu? Ops. Qual é o objeto da fé? Qual é o objeto da fé? Deus. Lembra lá do... Você lembra lá... Ó, tá quase acabando a primeira parte, vamos tomar café, hein? Você lembra lá... Da lógica aristotélica? A lógica aristotélica é essa. É a lógica platônica. Todo homem é mortal. Platão é homem. Logo, Platão morre. Todo homem é mortal. Platão é homem. Logo, Platão morre. Deus é poderoso. Logo, eu acredito no que ele falou, mesmo que eu não vi ainda. E não tem a ver com as memórias? Tem a ver com as memórias, tudo. Memória, cognição, conhecimento, experiência, está tudo aí. A fé só se fortalece, a fé baseada nas memórias. Porque lá nas memórias tem a ação de Deus, tem a palavra de Deus, tem tudo. A fé vem pelo... O que é ouvir? É uma percepção dos sentidos. Tudo que você ouve faz o quê? Tudo que você ouve, ele é registrado e processado na mente. Por isso, a fé vem pelo ouvir e ouvir. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você parte para isso. Ok? Que é um subproduto da intelectualidade, que eu quero falar para vocês agora. Por exemplo, o Newton estava falando, intelectualismo, o ismo é um sistema que se usa para interpretar a vida. Então, por exemplo, intelectualismo. Eu olho para a vida e as respostas que eu tenho da vida é a razão que vai me dar. Tudo que a minha razão capta é verdade. Tudo que ela não consegue captar não é verdade. Nisso não entra o sobrenatural, porque a razão não explica o sobrenatural. Isso não entra as sensações e as emoções,
Porque você não pode colocar Deus no microscópio. Então, o intelectualismo, ele é um humanismo. E ele vai dizer o seguinte, tudo que acontece na vida, tudo que existe na história e na vida, só é possível por percepção mental. O que passa disso não é verdade. Não acredita em milagres, não acredita em nada. E a intelectualidade? A intelectualidade, ela usa a razão, mas a razão não é soberana. A razão está subordinada à fé. A razão e a fé, Joel, andam juntas. A vida inteira. Aí quando chegar uma coisa na sua vida que racionalmente é difícil, a fé sustenta a razão. Percebe? Isso é impressionante. É impressionante. Então, a intelectualidade é de Deus, o intelectualismo é do homem. A intelectualidade, ela provém e nos sustenta na fé. O intelectualismo, não, ele é. Eu estava falando com um professor, esse tempo atrás aí, eu falei para ele assim, Jaque, eu falei, olha, nós estávamos fazendo uma conversa sobre isso e tal, eu falei, mas a ciência, ela não é confiável. Como você está dizendo que a ciência não é confiável? Ele quis brigar comigo. Nós estávamos num debate. Eu falei, a ciência não é confiável, sabe por quê, professor? Porque a ciência muda todo dia de opinião. Não é verdade? A cada novas descobertas, muda-se o padrão. Você tem um padrão, tá certo. Todo mundo tem um padrão. Mas a cada nova descoberta, Nayane, você muda o padrão. Não é mais esse, é esse. O James Webb está causando maior rebuliço como é que fala? No circuito acadêmico. Os caras não sabem. Vocês estão vendo coisa do Webb, James Webb? Vocês estão escutando? Não, vocês não estão escutando. Por que vocês não estão escutando? Você sabe o que é o James Webb, né? O super telescópio. Que deixa o telescópio Hubble no chinelo. Mas ele foi um cientista, James Webb. Pessoal, James Webb foi um cientista maravilhoso e os Estados Unidos gastou $1 bilhão para fazer esse telescópio, que é um telescópio muito mais avançado que mais o Hubble come poeira. E ele está, Leia, abalando os alicerces vamos falar disso, vamos falar do universo agora. Do Big Bang. Porque o telescópio Hubble, ele está indo há 13 bilhões de anos atrás. Sabe o que ele está descobrindo? Galáxias inteiras, prontas, massivas. De acordo com a teoria do Big Bang, quando teve a explosão, as galáxias começaram pequenininhas e foram, com os bilhões de anos elas foram. Então o James Webb está indo lá na origem. E o telescópio está descobrindo que as galáxias já apareceram prontas. A academia científica está desesperada, os caras não sabem o que fazer com isso. Olha, eu fico arrepiado. Os caras não sabem o que fazer com o James Webb agora. Você não está ouvindo isso em lugar nenhum. Porque a comunidade científica não está falando, porque a comunidade científica está em crise. Os padrões que eles têm do surgimento da vida do universo está ao pó. Os caras estão descobrindo que as galáxias, quando surgiram prontas. Elas não se desenvolveram. Está uma confusão. Eu estou acompanhando, porque é minha obrigação, né? Eu preciso estudar. Ali o senhor colocou antes que a fé, ela nasce na razão ou ela é gerada na razão? Ela é gerada na razão. Ela nasce em Deus e é processada pela razão. Porque depois
Ela se sobressai a razão. Sobressai a razão. Ela é processada na razão. Gente, estude sobre James Webb lá. Vocês vão ficar assustados para nós que cremos em Deus e na criação. Para nós, isso não é novidade. Mas os caras não sabem o que estão fazendo. Os caras não sabem. Eles não sabem o que vão fazer com o que o James Webb. James, assim, Newton. James Webb. Essa definição de fé contém dois aspectos: assentimento intelectual e confiança. O assentimento intelectual é acreditar que algo é verdadeiro. A confiança é, na verdade, confiar no fato de que algo é verdadeiro. Essa mesa é verdade? Ou é uma ilusão? Hein, pessoal? Essa mesa é verdade ou é ilusão? Esse microfone é verdade ou é ilusão? Por que você pode ter certeza que é verdade? Além de ver. Uma coisa é assentimento intelectual. Eu estou vendo o microfone. A outra coisa é? Experimentar. Exatamente. São os dois. Olha, vocês que pregam aí sermão domingo aí na igreja. Olha lá, Milton, você que gosta dessas coisas aí, Milton. Assentimento intelectual é acreditar que algo é verdadeiro. Confiança é, na verdade, confiar no que, de fato, que algo é verdadeiro. Compreender esses dois aspectos da fé é crucial. Muitas pessoas concordarão intelectualmente com o fato que a Bíblia declara sobre Jesus. Mas saber que esses fatos são verdadeiros não é o que a Bíblia quer dizer com fé. A definição bíblica de fé requer assentimento intelectual aos fatos e confiança nos fatos. Saber que Jesus Cristo existiu é bom, mas não é o suficiente. Saber que Jesus Cristo morreu, ressuscitou dentre os mortos, é muito bom, mas não é suficiente. O que você precisa fazer com isso? Aí você, quando sabe por quê, descobre e experimenta. O mais importante é experimentar. Andrew Moore disse o seguinte: a fé é a faculdade espiritual da alma que lida com as realidades espirituais do futuro e do invisível. Assim como temos nossos sentidos, através dos quais mantemos comunicação com o universo físico, a fé é o sentido ou órgão espiritual através do qual a alma entra em contato e é afetada pelo mundo espiritual. Aí você está falando, Anderson, exatamente o que você está falando. Assim como o sentido de ver ou ouvir é um poder adormecido, até que a realidade objetiva, a luz ou o som, o atinja. Você escuta? Escuta, não escuta? Mas quando é que você vai escutar? Quando tiver um som. Se não tem som, você não está ouvindo nada. Escuta um barulho, eu escuto. Né? É isso que ele quer dizer. A fé, ela fica quieta, estocada. É o combustível que está no tanque do carro. Mas o carro na garagem, você está tranquilo. O carro está na garagem, está abastecido, beleza. Mas quando você precisar do combustível, você precisa ligar o carro. A fé é assim. Esse teólogo aí, maravilhoso. Andrew Murray. Muito interessante ele. E para terminar aqui, antes de tomar... O Giovanni não está aqui, mas deixou o secretário. Né, o Romualdo. Daqui a pouco o Romualdo sai para tomar café. Pois pela fé... Ó, pessoal, a gente só está nos 3 primeiros versículos, tá? Mas depois a gente vai rapidinho. Pois pela fé os antigos obtiveram bom... O que é um testemunho? Testemunho é afirmação fundamentada, depoimento, comprovação. Aí ele vai dizer, pela fé entendemos. Noumen, grego, noumen. De nous é mente. Noumen é exercitar a mente, observar, ou seja, compreender, pensar propriamente, aplicar o esforço mental necessário para chegar a conclusões. A palavra pela fé entendemos, lê lá o 3, pela fé entendemos, o que diz lá? Pela fé entendemos que o universo foi formado. Entendemos no grego noumen, que significa exercitar com a mente. Em outras palavras, crer que Deus criou o universo é um subproduto lógico.
É lógico. Por que os caras, a maioria dos cientistas, humanistas, do intelectualismo não aceita a criação? Porque eles se tornaram nulos nos seus raciocínios. Em outras palavras, eu gosto de brincar com os caras que não creem em Deus. Eu gosto de brincar com eles. Nós somos mais inteligentes que vocês. Entender, perceber ou reter pela inteligência, compreender, captar, que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Eu quero falar um pouquinho sobre o universo depois, já que nós estamos falando de universo, falamos do James Webb, só para a gente perceber que a fé, essa coisa maravilhosa que Deus nos dá. O rabino judeu tinha um ditado muito interessante. Quanto mais estudamos a Torá, mais emuná teremos. Lembra que emuná é o equivalente de fé no Antigo Testamento. Quanto mais a Torá estudamos, mais teremos emuná. Ou seja, quanto mais... Por que a Bíblia fala a gente estudar a Bíblia? Porque a Bíblia... Exatamente. A Bíblia, ela traz para você o alimento daquilo que é necessário para a fé. Eu leio a Bíblia não é por uma prática religiosa. Se você vai por prática religiosa, leia o Alcorão. Por prática religiosa, leia o livro dos Vedas, dos indianos. O Mahabharata. Não tem problema. Eu não leio a Bíblia como um ofício religioso. Eu leio a Bíblia porque ela alimenta a minha alma. Literalmente alimenta a minha alma. E alimentar a alma é alimentar. Percebe? Vamos tomar um cafezinho? Antes que eu perca a mente de vocês. Aí já deu 1h30 quase. Fala.